Fala, minha galerinha do sexto ano, tudo certo com vocês? Espero que sim. Nessa aula de hoje eu vou apresentar para vocês um software que se chama GeoGebra. O que é GeoGebra? GeoGebra é um software livre que vocês podem baixar no celular ou então no computadorzinho de vocês para vocês saírem um pouco da imaginação e começar, certo, a ter uma visualização mais concreta. Olha só eu mexendo aqui na figura para ter uma visualização mais completa. Veja bem, na aula anterior nós estudamos sobre ponto, retas e planos. Então eu quero mostrar para vocês aqui, ó, um plano. Veja bem comigo, ó, faz de conta aqui, ó, que eu sou um satélite. Então eu olhei aqui, estou olhando de cima, como se eu estivesse em um helicóptero. Observa comigo, eu falei que um plano ele é infinito. Tá vendo esses numerozinhos aqui, ó? Se eu sair caminhando aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, eu vou até o infinito, né? Porque lembra do conjunto dos números naturais? Ele começa no zero e vai até o infinito, beleza? Se eu quiser caminhar para esse outro lado aqui também, eu vou até onde? Até o infinito. Para esse outro lado, também vou até o infinito. Para esse outro lado, eu também vou até o infinito. Então, um plano, certo? Ele vai até o infinito. As suas dimensões são infinitas. Mas como não tem como fazer a representação do infinito, justamente porque ele não tem fim, nós fazemos uma visualização, como se fosse, certo, o infinito. Beleza? Então, aqui eu tenho um plano bem aqui, e eu lembro também que eu falei de pontos. Então, imagina que cada númerozinho desse que está sendo representado aqui, ó, por exemplo, ó, o número 1, número 2, número 3, e vai até o infinito, esses númerozinhos que estão bem aí, eles são pontos, certo? E lembrando que pontos, ele é uma definição, não tem definição, né? São noções primitivas da geometria, eles não têm dimensões, como eu havia dito, e eles pode existir infinitos pontos em cima de uma reta, como nós estamos vendo aqui. Então, nós temos essa reta aqui, ó, vermelha, essa reta verde, essa reta azul, certo? E as retas, eu lembro que eu falei também que elas são o quê? Infinitas. Mas para início de conversa, eu lembro que eu falei de algumas figuras geométricas, certo? Para ser mais preciso, eu lembro que eu comentei com vocês sobre a pirâmide. Então, eu quero apresentar para vocês aqui, nós vamos fazer isso daqui agora, uma pirâmide. Então, eu clico aqui nesse sólido geométrico, vou clicar em pirâmide. À medida que eu clico, automaticamente o software ele já me instrui como que eu devo executar para fazer uma pirâmide. Então, vamos tentar aqui, ó, eu clico em pirâmide, selecionei pirâmide. Agora, eu vou fazer uma pirâmide com essas seguintes dimensões aqui, ó, certo? Ela vai passar pelo 4, ela vai passar por aquele outro 4 ali, por um 4 que está bem ali e volta para o 4. Agora eu vou colocar ela até uma altura de 4. Beleza? Então, essa daí é a minha pirâmide. Agora eu vou clicar aqui. Era aqui que eu tinha que clicar? É exatamente isso aqui, certo? Deixa eu ver se é isso mesmo. Beleza, eu vou clicar aqui, ó. Isso, era aqui. E aí a gente consegue visualizar a nossa piramidinha aí, igual àquela do Egito que eu havia dito. Agora, olha só, eu vou clicar no play aqui, ó, e olha o que vai acontecer. Ele fica rotacionando para eu poder visualizar a minha pirâmide. Observa que a pirâmide, que é essa parte que vai até o chão, essa parte que vai até o chão, ela tem uma estrutura, né, no caso retangular. Então aí tem a representaçãozinha de uma pirâmide. Legal, né? O que vocês acharam? Vão aí ter a curiosidade de mexer nesse software, é só jogar no Google GeoGebra. Eu vou colocar as descrições lá na sala de aula para vocês conseguirem se ambientalizar. Se vocês entrarem aí no YouTube, tem várias coisas que vocês podem fazer. No caso aqui eu fiz a pirâmide, ó, vou apertar aqui. Se eu quiser também aumentar a velocidade, ó, eu posso aumentar. Se eu quiser diminuir, que nem aqueles stand de carro que tem no salão do automóvel, certo? Então, olha só, se eu quiser que ela gira sentido horário positivo, se eu quiser que ela gira sentido horário negativo, beleza?
Se eu quiser também desenhar, por exemplo, no caso, uma esfera, vou desenhar uma esfera aqui, vou tentar, porque eu nunca fiz uma esfera. Opa, desenhei uma esfera, vou soltar ela aqui agora, certo? E desenhei essa esfera. Agora vamos rotacionar isso daí para ver como é que fica? Então aí eu tenho essa esfera e uma pirâmide bem aí. Mas agora eu quero apresentar para vocês uma outra coisa. Deixa eu ver aqui, cadê o que eu estou procurando, certo? Então, disposições e vamos para a geometria, certo? Então aqui ficou o requisitos aí da minha pirâmide, eu vou apagar, certo? Que eu passei para essa outra imagem aqui agora. E aí é, eu lembro que eu comecei falando de ponto, reta e plano, e uma das primeiras noções intuitivas que eu falei para vocês era o seguinte, que um ponto ele era designado, no caso, olha só, vou clicar em ponto ali, e vou colocar esse ponto, por exemplo, bem aqui. Eu falei que um ponto ele era identificado, certo, por um pontinho mesmo, certo? E aí eu pedi para vocês fazer a semelhança com a estrela e falei que por um ponto passa infinitas retas. Mas será que isso é verdade? Será que realmente por um ponto passa infinitas retas? Vamos fazer um teste? Então, olha só, eu vou vir aqui e vou pegar essa retazinha aqui que selecionou. Agora, toda vez que eu clicar nesse pontinho, vai aparecer um outro ponto, porque por uma reta, no caso, ela passa por dois pontos distintos. Então, olha só, por esse ponto eu passei uma reta. E aí eu vou passar infinitas retas para ver se o que eu falei realmente é verdade. Então, vai acompanhando. Já foi a B, a C, e nós vamos gastar o alfabeto todo para ver se pode passar infinitas retas mesmo por esse único ponto. E aí eu vou fazendo isso daqui até cansar, para ver se realmente o que o professor falou era realmente verdade, com o uso desse programa de computador aqui, que é de graça, tem na internet bonitinho. Eu acabei de baixar para fazer essa aula. A primeira vez que eu mexi nesse programa, vai acompanhando aí, ó, eu estava fazendo ainda matemática. Um programa aqui que ele vai desde as coisas mais básicas até cálculos avançados. Mais na frente, quando vocês decidirem fazer matemática, engenharia, arquitetura, e aí vai chegar uma hora que vocês vão pensar assim, mas professor, isso daí vai ficar tudo escuro. Aí sabe o que que eu vou fazer? Eu vou clicar aqui, ó, e vou dar um zoom. Isso mesmo, eu vou dar um zoom. E à medida que eu vou dando um zoom, vocês percebem aí que vai surgindo mais espaços brancos, que eu posso passar mais pontos, mais pontos, mais pontos, mais pontos, mais pontos. É isso mesmo. Então, se eu for lá e clicar na minha reta de novo, eu posso continuar aqui e passar o dia e a noite criando infinitos pontos. Então, eu quero dizer que foi comprovado aqui por esse programa de computador, para fortalecer a nossa imaginação, que por um ponto, no caso nosso ponto A, passa infinitas retas. Compreendido isso daí, essa definição? Agora eu vou sumir com tudo isso daqui, beleza? E eu falei o seguinte, ó, que uma reta, certo? Uma reta, ela passa somente por dois pontos distintos. No caso, é o meu ponto A e, no caso, o meu ponto F1. Não pode passar dois pontos, certo? Não pode passar uma outra reta por esses dois pontos, a não ser que essas retas forem retas coincidentes. Então, olha só, eu vou clicar aqui no meu ponto F1 para passar uma outra reta por aquele ponto A lá. Eu consigo? Não consigo, certo? E se eu forçar um pouco a barra e conseguir, então aqui eu não tenho duas retas, eu tenho, no caso, uma coincidência aí de retas, beleza? Certo? Depois de ter falado isso, eu falei em relação a retas paralelas, que é essa bem daqui que eu estou acabando de falar. Então, olha só, retas paralelas são retas que estão uma ao lado da outra, certo? Então, duas retas paralelas aí estão uma ao lado da outra. E aí eu apresentei na figura para vocês uma foto do eixo, que é localizado lá em Brasília. Então, nós temos a pista que vai e a pista que volta. Então, o eixo, o eixão, conhecido como eixão,
eles são o quê? Paralelo, por quê? Porque são duas retas, são duas pistas que estão uma do lado da outra. Depois de ter falado isso, eu falei sobre retas concorrentes. Lembra o que são retas concorrentes? São retas que se cruzam em apenas um ponto. Por exemplo, aqui, ó, vou criar essa reta aqui, ó. Eu posso dizer que essa reta é uma reta o quê? É uma reta coincidente. Por que uma reta coincidente? Porque ela tem uma coincidência não, gente, perdão, concorrentes. Eu posso dizer que elas são concorrentes porque elas se cruzam no ponto H1. Mas também tem outro nome que eu chamo essas retas concorrentes. Qual é o outro nome? Pensaram? São o quê? Retas secantes. Então, eu posso dizer que essa minha reta que passa pelo meu ponto A e H1 é uma reta secante com a minha outra reta G1 e H1. Beleza? E depois eu peguei e falei de retas coincidentes. Olha só, essa reta que eu vou criar aqui agora, que eu estou girando ela que nem um helicóptero, ela é uma reta o quê? Coincidente. Então, ó, se coincidiu lá no ponto H1, certo? Então, elas ocupam a mesma posição no plano. E aí a gente avançou um pouco no conteúdo e começamos a falar, deixa eu apagar isso daqui para não ficar poluída a minha tela, e falamos sobre semi-retas. Uma semi-reta, certo? Ela é o quê? Ela tem um início, mas ela não tem um fim. Agora eu vou vir nessa parte bem aqui, vou clicar aqui ó, na minha semi-reta. Então, como eu havia dito, uma semi-reta, ela tem início, olha só, ela tem início lá no meu ponto A, mas ela não tem o quê? Fim. E aí, toda semi-reta, ela passa também por dois pontos. É um ponto de origem, que no caso é o meu ponto A, e no caso um outro ponto que me fala a direção ou sentido que essa reta está percorrendo. Então, essa minha reta, ela parte do meu ponto de origem A e vai para o meu ponto em direção ao meu ponto de destino F1. Então, vocês têm que compreender que uma semi-reta, ela tem uma origem e ela não tem o quê? Fim. Beleza? Depois de ter falado de semi-retas, eu comecei a falar de segmento de reta. Olha só, segmento de reta. O segmento de reta eu comparei com as laterais do campo de futebol. Lembra? As laterais do campo de futebol é o quê? Uma semi-reta. Por quê? Porque ela tem início e tem o quê também? Fim. Então, aqui eu desenhei uma semi-reta. Ela tem início em G1, em final, e o final em H1. Então, eu junto G1 e H1 e coloco um traço em cima de G1 e H1. Fazendo isso, eu indico que ela começa em G1 e termina em H1. Mas também, se eu quiser, eu posso dizer que ela começa em H1 e termina em G1. Beleza, galera? Depois de ter falado sobre segmento de reta, né, que tem início e tem fim, eu falei a respeito de segmentos consecutivos e segmentos colineares. Eu vou desenhar um outro segmento de reta bem aqui. Agora, o que eu vou fazer? Vou pegar esse ponto e vou começar a colocar vários pontinhos bem aqui, ó, certo? Vou começar a colocar vários pontinhos bem aqui. Deixa eu tirar aquele ali, que ele não ficou muito bom. É em cima desse meu segmento de reta. E aí eu falei o que é segmentos consecutivos. Lembrando que segmento, olha só, eu tenho um segmento aqui, ó, começando daqui, ó. O meu L1, certo? E o meu J1. Então, esse comprimento bem aqui é o quê? É um segmento. Então, olha só, o que é segmento consecutivo? São segmentos que estão um ao lado do outro. Então, eu posso dizer ó, que o meu segmento L1 e J1, L não, né, pessoal? Desculpa, é o meu I1, o L está aqui, ó. Então, meu segmento I maiúsculo 1, porque é um ponto, e um ponto é identificado com a letra maiúscula. Então, meu segmento I1 e J1
ele é consecutivo, esse pedacinho bem aqui, que está entre esses dois pontos, ele é consecutivo ao meu segmento J1 e K1. Consequentemente, meu segmento J1 e K1, ele é um segmento consecutivo ao meu K1L1, certo? Da mesma maneira que eu posso dizer que meu segmento K1L1, ele é um segmento consecutivo ao meu segmento L1G1, beleza? Depois eu falei em relação de segmentos colineares. O que são segmentos colineares? São segmentos que estão sob a mesma reta, beleza? Então, olha só, eu posso dizer que o meu segmento L1, quer dizer, I1 e J1, ele é colinear ao meu segmento J1 e K1. Por que eu posso dizer isso? Porque eles estão sobre a mesma reta. Se eles estão sobre a mesma reta, eu posso dizer que ele é um segmento colinear, certo? Agora, olha só, esses segmentos, se são colineares, eles podem ser colineares e consecutivos. Como assim, professor? Se eles estiverem sobre a mesma reta, certo? Sobre a mesma reta e estiver um ao lado do outro, eu posso dizer que eles são colineares e consecutivos. Por exemplo, meu segmento I1 e J1 e meu segmento J1 e K1, eles são consecutivos, como eu acabei de falar, mas também eles são colineares. Por quê? Porque eles estão sobre a mesma reta. Beleza? Compreendido? Espero que sim. Beleza, galera? Então, o que eu tinha de falar para vocês hoje era em relação, né, trazer mais uma objetividade para a nossa aula, para que vocês consigam ter uma visualização melhor. Espero que vocês tenham compreendido melhor a aula e qualquer dúvida e dificuldade podem entrar em contato comigo e todas as informações em relação a esse software que eu apresentei para vocês eu vou deixar na descrição lá no Google Sala de Aula. Também tem outras ferramentas. Por exemplo, se eu quiser criar um polígono, eu também posso criar. Se eu quiser fazer um círculo nele aqui, ó, eu também posso criar um círculo. Se eu quiser fazer um elipse, olha só, um elipse, eu posso fazer uma elipse, né? Uma elipsezinha bem aí. Tem muita coisa interessante aí, certo? Que vocês podem aí trabalhar. Aqui são algumas ferramentas, certo? Ele fala de retas paralelas, bissetrizes, polígonos, círculo. Ó, um arco aqui, ó, um arco aqui, ó, vou fazer um arco aqui, ó. Isso aqui é um arco, uma argolinha, né? Então, olha só, eu posso fazer um arco bem aí. Tem muitas coisas a explorar. Uma hipérbole. O que é uma hipérbole? Olha só, uma hipérbole, né? Posso fazer uma hipérbole. Tem muitas coisas aqui, ó. Deixa eu ver aqui uma área aqui, ó. Deixa eu ver como é que faz. A área aqui eu não sei como é que faz, não. Deixa eu ver. Então, né, ele calcula um ângulo, beleza? Então é isso, pessoal. Hoje, a aula de hoje, eu queria trazer isso para vocês. Espero que tenha iluminado a imaginação de vocês e vou ficando por aqui. Muitíssimo obrigado e até a próxima.